Olá! E se a história de um dos locais mais sagrados do mundo tivesse sido, na verdade, reescrita por razões puramente políticas? É isso que vamos ver hoje, como é que a memória do Monte do Templo se transformou literalmente num campo de batalha. A grande questão é esta, não é? Como é que uma coisa que era, aceito por toda a gente, se torna de um momento para o outro num ponto de discórdia tão, mas tão profundo? É este o mistério que vamos tentar desvendar aqui. Ok, então para percebermos o conflito de hoje em dia, temos mesmo de recuar no tempo e tentar perceber a dupla identidade deste lugar sagrado. É mesmo aqui que a história toda começa. Bem, para o judaísmo, isto não é só um local importante. É, digamos, o local. Tentem imaginar o coração espiritual e nacional de um povo inteiro a pulsar ali, naquele sítio, durante milénios. É uma ligação que, claro, moldou por completo a sua identidade. Mas a história não fica por aqui, pois não? Séculos mais tarde é adicionada uma nova camada, uma nova dimensão de santidade. Com a chegada do Islão, o local transforma-se no Haram al-Sharif, ou seja, o nobre santuário, e escreve-se um capítulo completamente novo e muito poderoso. E atenção, porque este é um ponto absolutamente fascinante que a fonte que analisamos destaca, a santidade islâmica. Ela não surgiu para apagar o que existia. Pelo contrário, construiu-se literalmente sobre a tradição judaica que já lá estava, reconhecendo a sua história. É como se fossem camadas, uma sobreposição, não uma substituição. Ora, este reconhecimento mútuo leva-nos a uma ideia que, sejamos honestos, hoje em dia parece quase impossível de acreditar. Houve um tempo em que a história deste lugar era de facto um ponto de consenso. Pode parecer incrível, mas é verdade. A ideia de que o templo judaico nunca existiu é uma coisa muito recente. Durante séculos, a sua existência era um facto histórico. Ponto. Aceito por toda a gente, incluindo, e isto é chave, pelas próprias autoridades muçulmanas que controlavam o local. Agora, ouçam bem esta citação. A sua identificação com o local do Templo de Salomão é indiscutível. Indiscutível. São palavras com muito peso, não são? Mas a pergunta que se impõe é: quem é que disse isto? Preparem-se, porque a resposta é surpreendente. Pois é. Não foi um historiador qualquer, não foi um académico israelita, foi o Conselho Supremo Muçulmano, em 1925, um guia oficial para peregrinos. Isto mostra sem qualquer sombra de dúvida que aquele consenso histórico era bem real. O que nos leva, claro, à pergunta de 1 milhão de euros. Se isto era um facto aceito por todos, então o que é que mudou? A resposta, como vamos perceber, não está debaixo da terra, na arqueologia. Está, isso sim, nos corredores do poder. Então, vamos lá a isso, vamos perceber como é que tudo mudou. A questão é que a história não foi reescrita por causa de novas descobertas ou novas provas. Não, foi reescrita por causa de uma mudança radical no poder político. Ora bem, durante séculos, sob o domínio islâmico, os judeus viveram sob um estatuto conhecido como dhimmi. O que é que isto significava? Significava que era uma comunidade protegida, sim, com liberdade de culto, mas, e este é o mas, sem qualquer poder político, sem soberania. A sua história era vista como uma coisa do passado, algo que não tinha implicações no presente. E este é que é o ponto-chave de tudo isto. Reconhecer a história dos judeus no Monte do Templo não era uma ameaça. Para o poder da altura não representava perigo nenhum, porque essa ligação era vista como uma relíquia. Era história, ponto, sem qualquer poder político no presente. E esta cronologia mostra-nos exatamente o momento da viragem, com o fim do Império Otomano e o crescimento do sionismo, ou seja, o movimento pela autodeterminação judaica. A ideia de um Estado soberano para os judeus passou a ser uma possibilidade real. E foi precisamente aí, que a história que antes era inofensiva se tornou de repente perigosa. Isto tudo leva-nos direitinhos aos dias de hoje, a um tempo em que a história deixou de ser um campo de estudo para se transformar numa arma política. Então, voltamos à pergunta. Qual foi o gatilho para esta negação da história? Se não apareceram provas novas, o que é que foi afinal? A fonte que seguimos para esta análise é muito clara nisto. A negação não surge de provas novas, surge de uma necessidade ideológica. O raciocínio é mais ou menos este. Se não houve templo, então não há uma ligação histórica assim tão profunda. E se não há essa ligação, então não há legitimidade para uma soberania nos tempos modernos. No fundo, é reescrever o passado para tentar controlar o presente. E o mais impressionante disto tudo é que esta negação ignora uma autêntica montanha de provas. Falamos de arqueologia, de textos judaicos antigos, de textos cristãos e até, como já vimos, textos islâmicos antigos e documentos muçulmanos. Está tudo a apontar para a mesma direção. E é aqui que a fonte aponta para um paradoxo dos nossos tempos.
No mundo em que temos mais acesso à informação do que em qualquer outra altura da história, a negação de factos que estão mais do que estabelecidos pode tornar-se ainda mais forte, e não é alimentada pela busca da verdade, mas sim por necessidades políticas. No fim de contas, a questão não devia ser política, devia ser sobre honestidade histórica. Reconhecer a ligação judaica a este lugar não tira de maneira nenhuma a sua santidade para o Islão. Apenas reconhece a história completa e complexa do sítio, com todas as suas camadas. E vamos terminar com este pensamento final que é bastante poderoso. Talvez o conflito sobre o Monte do Templo não seja, na verdade, sobre o que aconteceu há 2000 anos. Talvez seja sobre o medo. O medo do que essa história legitima aqui e agora, no presente e no futuro. É uma reflexão que, sem dúvida, dá que pensar.